Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Gente, o vídeo de hoje é dedicado a pavimentos permeáveis. A gente vai tratar aqui exclusivamente de pavimentos de concreto permeável. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje então é sobre pavimentos permeáveis. Hoje em dia a gente tem cada vez mais a impermeabilização do solo, especialmente nas grandes cidades. Então, pavimentos permeáveis para a gente aplicar em diferentes situações. Então, o concreto, o pavimento permeável, ele é um grande aliado então para absorver um volume razoável de água da chuva. Os pavimentos permeáveis podem ser utilizados em diferentes situações. Você pode utilizar ele em um estacionamento, você pode utilizar ele em calçadas. E esse tipo de pavimento se aplica bastante em ambientes públicos e privados. Você pode então ter essa aplicação nas calçadas então de vias públicas, bem como dentro de condomínios. Além disso, esse tipo de pavimento pode ser utilizado na própria via pública, então capaz de absorver a água da chuva. Em função, então, dessa capacidade de absorção, nós vamos ter uma passagem dessa água da chuva, desse volume de água, numa velocidade mais lenta para, então, infiltrar no solo. O pavimento, então, permeável, ele é produzido a partir de cimento Portland, agregado graúdo, água e aditivos. Esse tipo de concreto, ele pode incorporar então a essa mistura uma quantidade bastante baixa, ou às vezes nem incorpora areia então para formar essa massa que irá formar o pavimento permeável. Então, o principal objetivo do concreto permeável, como a gente já falou, é então essa absorção da água pelas chuvas, enfim, por esse volume de chuvas, transpor então, ou seja, fazer com que essa água que está nessa superfície passe para o subsolo em uma velocidade menor, e com essa grande superfície de absorção de água, nós vamos ter então menos água indo para o sistema pluvial da cidade. Vamos contribuir dessa forma então para a redução de enchentes e, além disso, a permeabilidade de água no solo vai contribuir para a manutenção dos aquíferos que estão localizados. Então, além disso, essa permeabilidade de água no solo vai contribuir para a manutenção dos aquíferos que estão localizados no nosso subsolo, que nos abastecem de água potável. Existem diferentes tipos de pavimentos permeáveis. O tipo mais comum que nós encontramos mais comumente por aí chama-se piso pavimento intertravado. Esse pavimento intertravado, então, é constituído por blocos de concreto. Esses blocos, então, são dispostos lado a lado. Você não precisa de nenhum tipo de argamassa para colar um bloco no outro. Então, você vai ter o assentamento desses blocos lado a lado. Depois disso, é colocada uma camada de areia, preencher esses espaços, digamos, esse rejunte entre os blocos. Essa forma de assentamento, colocando eles justapostos, é que vai intertravá-los e vai fazer com que toda essa superfície tenha certa rigidez e comporte pequenas movimentações. Além da sua constituição, que permite então a absorção da água da chuva, essa forma de encaixe dos blocos, essa forma de intertravamento dos blocos, também permite uma maior absorção nesse espacinho que fica entre blocos. Muito importante ressaltar, pessoal, que apesar desse sistema construtivo, dessa forma de revestimento ser relativamente fácil, é importante seguir todas as orientações do fabricante em relação ao preparo dessa base, em relação ao acabamento
do perímetro, então, onde está sendo instalado os blocos de concreto intertravado, para que nenhum bloco solte e danifique, então, a superfície. Além do bloco de concreto intertravado, nós também temos placas de concreto permeáveis, e essas placas são constituídas, são confeccionadas também com fibras naturais. Esse tipo de material, esse tipo de placa, garante uma absorção de água de até 90%, ou seja, vai absorver até 90% da água contida sobre essa superfície. As placas de concreto permeáveis são placas pré-moldadas que possuem uma alta resistência à quebra e, por conta disso, elas podem ser aplicadas em calçadas e até mesmo nas vias de trânsito. Outro bloco de concreto permeável bastante utilizado é o concregrama. Esse bloco é um bloco vazado, onde nós temos o plantio, então, de uma espécie vegetal, um tipo de grama, então, nesses furinhos desse bloco de concreto vazado. Claro, né, gente? Esses furinhos, toda essa superfície vazada, vai fazer com que você tenha uma maior permeabilidade de água da chuva. Um certo probleminha eu vejo aí, a manutenção dessa graminha que fica nesses orifícios, que fica nesses vazados. Então, para que você tenha uma baixa manutenção, escolha uma espécie de grama que não cresça muito rápido, para que você tenha uma grama sempre baixinha. Muitas vezes em um estacionamento onde a gente tem um certo fluxo de veículos, ela nem chega a crescer tanto assim. Então isso é outro probleminha, porque às vezes a aparência não fica assim tão bonita, tão uniforme. Então estude bem onde você vai aplicar esse tipo de concreto vazado, para que a aparência fique sempre bonita. E se você optar então por plantar alguma vegetação nesses espaços vazios, para que essa vegetação também consiga se desenvolver nesse espaçozinho mais confinado, tá certo? A aplicação e instalação desse tipo de bloco vazado é a mesma utilizada para um bloco de concreto intertravado, sem que haja necessidade de algum tipo de argamassa colante, argamassa de assentamento entre os blocos. Além, então, dos tipos de blocos que eu mostrei aqui, nós também temos como opção, então, de um piso permeável a utilização de um concreto, porque o concreto ele vai absorvendo água lentamente. Então, a escolha do tipo de piso permeável deve considerar, deve levar em conta quais são as suas necessidades e níveis de absorção de água que você necessita. E considerando o aspecto de níveis de absorção de água, os pisos permeáveis podem ser divididos em 3 níveis de absorção. Existe o pavimento com infiltração total. Nesse tipo de pavimento, a água que estiver sobre a superfície vai ser absorvida e, por consequência, vai ser direcionada ao subleito, ou seja, vai infiltrar totalmente no solo. Nós temos também o pavimento sem infiltração. Nessa opção, a água absorvida é coletada por uma tubulação, então, que vai direcionar essa água pluvial para o sistema da cidade, então, para o sistema de coleta pluvial da cidade. E o terceiro nível de infiltração, então, é o pavimento com infiltração parcial. Nesta opção, você vai ter uma absorção da água que vai ser coletada por um tubo e direcionada à drenagem, que vai infiltrar parcialmente no solo. Quais são as vantagens, então, de utilização de um pavimento permeável? Então, esse pavimento vai constituir uma superfície permeável do terreno que é solicitada em muitos códigos de obras das cidades brasileiras. É um tipo de revestimento constituído por agregados graúdos e que possuem vazios no seu interior. Então, a constituição dos blocos desse tipo de pavimento constitui em um reservatório de água e que vai lentamente infiltrando essa água no solo. E quais são as desvantagens do uso de um
pavimento permeável. Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo, não, se inscreve aqui, não esquece dos 3 Cs, tá bem? Curte, comenta e compartilha, vamos ajudar a levar essa informação para o maior número de pessoas possível, tá bom? Bom, gente, mas como tudo nessa vida, o concreto permeável também possui desvantagens. O piso, então, permeável, esse tipo de pavimento permeável de concreto, apesar de apresentar uma elevada resistência, é um material frágil que não suporta uma carga elevada de circulação. E considerando, então, essa permeabilidade desse material, óleos e outros elementos contaminantes que possam vir a cair sobre essa superfície vão ser absorvidos e vão ser levados ao solo. Por esse motivo, esse tipo de pavimentação não é indicado a locais que lidam com esse tipo de substância. Por isso, esse tipo de pavimentação é indicada apenas a locais externos, como calçadas, como estacionamentos, como vias, onde a gente não tem, então, via de regra, né, pessoal? Onde a gente não tem, então, a manutenção, a utilização desse tipo de elemento que possa ser absorvido e levado ao solo. Por exemplo, nós não podemos colocar esse tipo de pavimentação em um posto de gasolina, onde a gente tem, então, a utilização de combustível, a utilização de óleos, que podem, através desse piso, ser absorvidos e passar isso para o lençol freático, que vai contaminar a nossa água potável. E como eu já falei, então, esse tipo de pavimento não resiste a esforços muito intensos, por isso não é recomendada a sua colocação em vias que tenham um tráfego muito pesado. Além disso, além do peso excessivo, esse tipo de pavimentação também não é indicada para locais onde a gente tenha uma inclinação muito elevada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que vocês tenham pensado em locais onde a gente pode implantar, então pode trocar um piso que é todo impermeável por um piso permeável e ajudar então na absorção da água da chuva. Coloca aqui nos comentários se você já tinha pensado nesse aspecto e qual desses pisos, qual desses modelos que você utilizaria aí na sua casa, tá bom? Gente, um super beijo!